E a gente voltou para discutir assuntos interessantes, como, por exemplo, o São João de Campina, por incrível que pareça, teria início no dia de hoje. Para isso eu chamo o meu queridíssimo Hernandes Queiroz, que conversa com a gente agora. Hernandes, seria hoje o maior São João do mundo, teria início hoje, nesse dia 4. Que falta uma festividade como essa? Qual é o peso que uma falta de festividade como essa causa numa cultura, né, de uma pessoa, ou seja, em hábitos, né, também, e também no impacto econômico de um município, por que não falar num impacto do turismo, por exemplo? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da CTV. O São João de Campina Grande, Renato, pode ser considerado um dos maiores eventos, né, juninos do Brasil, né? Fica aquela disputa entre Caruaru e Campina Grande, né? Mas os dois têm uma importância muito grande a nível de evento cultural, evento turístico, evento que gera um desenvolvimento econômico nesse período muito grande para a população, porque são eventos que têm uma duração de um mês inteiro, né? Então, o setor turístico é muito beneficiado com São João de Campina Grande, sempre foi, né? A questão econômica, né, que dá uma dinâmica muito importante à economia da cidade pela geração de emprego, e um aspecto que é muito esperado, que é a questão cultural, né? A espera pelo evento, que acaba atraindo pessoas não só do Brasil, mas de outros países, né? O São João de Campina Grande ele apresenta uma diversidade muito grande de atrações, né? Não é só o Parque do Povo à noite, né? Mas você ainda tem o evento do trem do forró, que sai de Campina Grande para Galante, em Galante também, no distrito de Campina Grande, que é um espaço que tem várias atividades durante o ano inteiro. Você tem o salão de artesanato, o sítio São João, que são atividades paralelas que acontecem durante o dia, né? Então, quem vai ao São João de Campina Grande, ou seja, quem veio ao São João de Campina Grande, tem a oportunidade de vivenciar diversas experiências culturais fundamentais, assim, por isso é uma atração extremamente significativa aqui no Nordeste, porque acontece há muitos anos, é um evento muito esperado. Campina Grande é uma grande referência em termos de eventos dessa natureza, né? Campina Grande tem uma característica muito forte por ter bons eventos culturais, e o São João, que tem essa duração de um mês inteiro de atividades, né, acaba, né, sendo muito atrativa para pessoas que vêm de todas as regiões do Brasil, que vêm de outros países, e geralmente quem vem a Campina Grande volta, porque Campina Grande é uma cidade muito agradável. Renato. Pois é, senhor Hernandes, de certa forma é lamentável até pelo turismo também, influencia demais. Hernandes, um outro tema que eu gostaria de comentar com você é que hoje é o dia 4 de junho, hoje, dia 4 de junho, é o Dia Internacional da Criança Inocente Vítima de Agressão. Qual é a importância de uma data como essa? Né? Isso a gente vê aí cada dia mais e mais. A gente teve aqui recentemente o caso do menino Gael, né? Isso, ou seja, que chegou a óbito. A gente teve também, eu estava vendo aqui na minha timeline, um enterro de uma menina, né, a menina Raíssa, lá no estado do Rio Grande do Norte, né, lá em São Miguel, Rio Grande do Norte. Também uma outra vítima da violência, mais uma criança, mais um caso de uma criança. Teve também outros casos, né, antes do menino Gael, também teve outro caso de grande repercussão lá em São Paulo, né. Qual é a importância, na sua perspectiva, na sua visão, de lembrar um dia como esse? Renato, eu estava acompanhando a fala ainda há pouco, na entrevista do Anderson com o Valdécio, né? E ele pontuava algumas questões que eu acho que são extremamente significativas para a gente refletir sobre esse dia, que é um dia, não é um dia de celebração, né, de comemoração, né? Mas é um dia de protesto, é um dia de luto, de reflexão, por todos esses fatos que acontecem
em relação à violência contra a criança, né? Que não é só a violência física, porque muitas vezes se atribui o ato da violência quando, né, acontece uma agressão física, né? Mas a gente tem diversas outras formas de agressão, especialmente a agressão psicológica, que é muito danosa à criança. Mas, Renato, quando a gente pensa essa questão da agressão, da violência contra a criança, ela se manifesta de muitas maneiras, inclusive no próprio espaço familiar, porque ainda culturalmente os pais têm muito aquela ideia de que o bater é educativo, né? Do que o bater educa, a repressão é uma maneira de educar. E o debate que se tem em torno dessa questão hoje, né, é que se entende que o diálogo, a relação de confiança é fundamental como um processo educativo, porque o bater, ele traz medo, a repressão, ela é um ato que vai causar medo e não respeito à outra pessoa. Você deixa de fazer determinadas coisas por conta do medo e não porque é uma relação de respeito, né? A própria escola, por exemplo, durante muito tempo, ela foi um espaço em que o professor tinha licença para bater no aluno. Eu fui da época ainda, quando criança, e o professor dava aula com uma palmatória, e quando o aluno fazia ou realizava algum ato de disciplina, o aluno era ajoelhado no milho, né, de costas para toda a classe, né? Então, supostamente, né, os professores tinham na cabeça que aquilo seria uma forma de educar e a família também apoiava aqueles atos, né? Mas hoje, se a gente olhar para essas práticas, elas são reconhecidas como uma prática extremamente agressivas, uma prática extremamente agressiva e violência. Outra coisa que ainda é muito comum a gente encontrar nos dias de hoje é aquilo que se chama de alienação parental. Quando um casal se separa, tem um filho ou filhos, e um dos pais, o pai ou a mãe, utiliza aquela criança para atingir, né, o seu ex-marido ou sua ex-mulher. E aí, isso também é uma forma de violência quando você usa a criança nesses atos de usar a criança para agredir a outra pessoa. Então, a gente vai percebendo que a agressão e a violência ela se manifesta de diversas formas, e o que é mais importante nesse processo é que haja combate a essas práticas, né? Você citou 3 exemplos aí de práticas extremamente violentas que nascem, ou seja, que são vivenciadas dentro da própria família. Você citou o exemplo do menino Gael, desse outro exemplo recentemente no estado do Rio Grande do Norte, e nós tivemos o outro processo que foi do menino Henrique, né, que foi agredido pelo seu padrasto, o vereador chamado Dr. Jairinho, né? Então, esses 3 exemplos, né, colocam em xeque muito, né, que muitas vezes a criança ela pode estar sofrendo diversas formas de agressão no próprio espaço familiar. Por isso, a escola, né, precisa estar atenta ao comportamento da criança. Esses outros espaços fora do espaço familiar, onde a criança constrói relações, né, ela precisa despertar a atenção dessas outras pessoas se a criança começar a apresentar comportamento diferente, né? Essas são as orientações, principalmente dos profissionais da psicologia, que estão muito atentos a essas questões, né? Então, é importante a atenção muito especial para essas situações, tendo em vista que a criança, né, o próprio dia já traz nisso a criança inocente, né, que é vítima de agressão, né? Então, e daquela criança que muitas vezes não consegue se manifestar com clareza sobre as agressões que sofrem, né? E muitas vezes cabe a outras pessoas que convivem com essas crianças identificar, né, no seu comportamento uma maneira de que ali não está tudo bem, né? Então, cabe ao adulto justamente esse processo de denúncia. O Conselho Tutelar é uma ligação importante, né, para absorver esse tipo de denúncia e levar os órgãos
competentes para que haja, de fato, uma investigação e uma punição, eventual punição, caso sejam identificados reais agressores dessas crianças. Então, é um trabalho, Renato, na verdade, um conjunto, né? Não é algo que é responsabilidade exclusivamente da família, da escola, do conselho tutelar, do poder público. Mas nós, de forma geral, em todos os setores da sociedade, deve ter essa preocupação em relação à proteção da criança, né, porque, de fato, né, é uma fase da vida, né, a fase da infância, em que a criança não consegue se proteger e depende dos adultos para que, de fato, haja essa proteção. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio.